O Equador está vivendo efetivamente nos últimos anos um clima de violência doméstica, mas que tem ramificações internacionais muito importantes, que estão levando a população a um estado de aflição permanente. Existiu aí a prisão de 6 suspeitos, todos eles supostamente colombianos, e as forças de inteligência da Colômbia e do Equador acabaram conversando na manhã de hoje sobre a origem e quem são essas pessoas. Parece que todos eles têm um passado aí, não tão passado, de crimes ligados ao narcotráfico. Agora, precisa saber exatamente se isso se ajusta à realidade. Eu ainda fico com a pulga atrás da orelha. Esse atentado a 11 dias da eleição é muito suspeito. Muito bem, obrigado, Dri. Piva, a gente conversou um pouco ontem, né? Eu falei, vou levar o Piva lá para clarear. E parece que hoje tem informações novas já. Aquele cenário de ontem já foi ultrapassado pelos fatos, mas você me dizia que muito provavelmente aquele grupo que se proclamou como o grupo que realizou o atentado e a morte do candidato à presidência da República do Equador não seria, de fato, o autor desse atentado. Você ontem já dizia isso. Vou pedir para o Guilherme passar o vídeo deles assumindo o atentado e a gente começa por aí, Piva. Guilherme, sobe o vídeo, que é uma coisa meio patética mesmo. Você falava, você viu o vídeo? Eu falei, eu vi. É patético. Guilherme, por favor. Venimos a dar este comunicado de parte de nuestro máximo líder, Pipo, y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, ya Topi, maldito chuche tu madre, cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, ya Topi, será el siguiente. ¡Lobo, lobo, activo! ¡Activo! 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 É isso aí, Piva. Vamos lá. O que está por trás? Quer dizer, primeiro, é assustador que eles juntaram umas 50 pessoas para fazer isso. E agora veio a notícia de que quem matou são pessoas da Colômbia, né, que poderiam ter envolvimentos outros e não tem nada a ver com esse grupo supostamente terrorista, né, enfim. Bom, vamos começar avaliando que este atentado ao candidato presidencial Fernando Villavicencio, ele foi encomendado. Primeira coisa óbvia. Então, é um ato terrorista político. Resta a pergunta, quem mandou matar? A mesma pergunta que a gente faz há anos aqui no Brasil em relação ao assassinato da Marielle e do Anderson. O Equador está vivendo efetivamente nos últimos anos um clima de violência doméstica, mas que tem ramificações internacionais muito importantes, que estão levando a população a um estado de aflição permanente. Só para você ter uma ideia, a nossa audiência, em 2016, o índice de homicídios por 100 mil habitantes era de 6,8%. Na verdade, 5,8% assassinatos por 100 mil habitantes. E agora, no último dado, que foi no final do ano passado, já se chega a 26 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, um crescimento extraordinário, especialmente no governo de Lenín Moreno
e agora de Guilherme Lasso, que renunciou exatamente para que ocorram eleições no dia 20 de agosto. Então, existe um clima de violência, especialmente nas grandes cidades de Quito e Guayaquil, que tem sido atribuído a gangues de narcotraficantes que estariam usando o Equador como um corredor para a exportação de cocaína para a Europa. Isso corresponde à verdade? Sim, em certa medida. Mas nós não podemos esconder e nem esquecer que o Equador teve, durante um bom período, a presidência de Rafael Correa. Rafael Correa instituiu a chamada Revolução Cidadã, que foi um movimento que teve como consequência resultados palpáveis para a sociedade, para a população equatoriana. Ele, inclusive, certamente, todo o aparato de procuradores da República e a oposição acabaram levando a uma decisão de prisão do Rafael Correa. Ou seja, Rafael Correa hoje ele vive na Bélgica. E nas eleições programadas agora para o dia 20 de agosto, a candidata apoiada por Rafael Correa, que é a Luzia Gonzalez, ela está em primeiro lugar. As pesquisas indicam algo em torno de 26% a 30% de preferência. E ela, só para você ter uma ideia, Renato e nossa audiência, de 8 candidatos, agora menos um, este que foi assassinado, dos 8 candidatos, apenas um se declara de esquerda, que é exatamente a Luísa Gonzalez. Sendo que os demais, 4 deles de centro e 3 de direita. O Fernando Villavicencio, que foi morto, ele também estava nesse campo da direita. Se você pegar os outros 2 candidatos que sobraram no campo da direita mais explícita, evidentemente que esses 2 candidatos que circulam ali entre o 3º e 4º lugar, eles estão sendo beneficiados diretamente pela morte de Fernando Villavicencio. Então, fica a dúvida, e é uma dúvida que eu acho que vai ser um pouco mais explicitada até a partir do resultado da eleição, se esse assassinato não teve as mãos da direita equatoriana no sentido de alavancar, em primeiro lugar, uma comoção social, evidentemente. O assassinato de Fernando Villavicencio se tornou uma notícia mundial e que obrigou, inclusive, todos os países a darem, a soltarem suas notas em relação ao repúdio a esse assassinato e a necessidade de garantia de um processo democrático e de uma eleição livre e justa. Mas o que aconteceu logo após o assassinato? O presidente que renunciou, mas embora ainda em exercício até a posse do novo presidente, Guilherme Lasso, ele decretou o estado de exceção por 60 dias. Inclusive, num primeiro momento, ele, nesse estado de exceção, impedia a realização de comícios, de movimentações populares, de meetings, como se diz em espanhol. Ele até revogou essa decisão, porque como é que você vai pensar uma eleição sem a possibilidade das pessoas se reunirem para apoiar os seus candidatos? Mas, mesmo assim, o poder dado às Forças Armadas e à Polícia Nacional acaba sendo, dentro desse estado de exceção, um impeditivo para a livre organização e manifestação. Então, eu acredito que este episódio do assassinato de Fernando Villavicencio, ele ainda vai ter desdobramentos. E o primeiro grande desdobramento não vai ser através do FBI, da investigação que o presidente Guilherme Lasso solicitou, e nem com a prisão desses supostos autores que são
supostamente todos colombianos, o que já é por si um dado um pouco interessante, para dizer o mínimo, no sentido que existe aí alguma coisa além do narcotráfico, para além dessas gangues que estão dominando as grandes cidades equatorianas em função desse trânsito da cocaína para a Europa. Então, fica aqui a pergunta, Rovai, que não quer calar. Quem, de fato, ordenou esse assassinato? Como que um candidato que se expressava publicamente contra o narcotráfico andava de forma mais livre, sem uma proteção maior? Tanto é que a cena do vídeo onde ele é assassinado é uma situação absolutamente normal de um político que está normalmente andando aí entre os seus apoiadores. Então, a situação do Equador hoje é uma situação complicada, e eu diria que é uma situação complicada especialmente para a candidata apoiada por Rafael Correa, porque aquela perspectiva de uma vitória, até mesmo em primeiro turno, com este fato, realmente a situação pode mudar de figura. Inclusive, com a manipulação deste fato, tentando atribuí-lo à própria esquerda. Já existe até fake news circulando, dizendo que o Foro de São Paulo foi o promotor desse assassinato. E até mesmo um dos principais canais de televisão do Equador, a Equavision, transmitiu notícias dizendo que o governo do Brasil, da Argentina e da Bolívia não haviam manifestado sequer uma nota de condolências, o que não é verdade. O Brasil, 3 horas após o episódio, através do Ministério das Relações Exteriores, se pronunciou a respeito disso e pedindo, inclusive, garantias de uma eleição livre. Então, a situação hoje no Equador é bastante complicada. Muito bem, bom resumo aí, Piva, do que está acontecendo aí no Equador. Você falava, os Estados Unidos parece que estão enviando o FBI, né, para investigar o que ocorreu no Equador. Isso significa uma intervenção americana já no processo eleitoral também, na tua opinião? Ou o que você imagina aqui? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, um presidente chamar a ajuda do FBI para um caso interno já demonstra uma falta de soberania de saída. Quer dizer, é uma demonstração inequívoca de desconfiança dos seus próprios órgãos de segurança e investigação, para dizer o mínimo. Ou significa que é necessário dar algum tipo de cobertura internacional para uma investigação que pode resultar em mandantes não muito mandantes assim. Ou seja, a possibilidade, insisto, de que este episódio representa uma ação política, além de ser uma ação terrorista, evidentemente, ela está na ordem do dia. E eu não creio que as forças policiais equatorianas terão essa liberdade para chegar efetivamente nos autores desse crime. Ô, Pi, você acha que a eleição pode ser adiada por conta disso? Tem algo sendo falado? Pelo contrário, eu acho que... Né? Vão aproveitar a comoção para fazer a eleição. Exatamente. É uma situação muito oportuna para a direita, para os candidatos de direita, principalmente, acentuarem esse discurso de que é preciso muita firmeza no combate ao narcotráfico, à violência, que tem que ser duro no combate ao crime, porque normalmente esse tipo de discurso está associado à direita e à extrema-direita, que também está florescendo na América Latina.
Muito bem, Marco Piva. Mais algum destaque especial sobre essa questão? O destaque fica ainda nas próximas horas. Existiu aí a prisão de 6 suspeitos, todos eles supostamente colombianos, e as forças de inteligência da Colômbia e do Equador acabaram conversando na manhã de hoje sobre a origem e quem são essas pessoas. Parece que todos eles têm um passado aí, não tão passado, de crimes ligados ao narcotráfico. Agora, precisa saber exatamente se isso se ajusta à realidade. Eu ainda fico com a pulga atrás da orelha. Esse atentado a 11 dias da eleição é muito suspeito.